Olá, seja muito bem-vindo de volta a Psicobranding. A gente está entrando agora no nosso último bloco de conteúdos, olhando a configuração de conteúdo que a gente desenvolve e elaborou para o curso de Psicobranding. A gente já falou sobre cérebro, sobre as características do cérebro, a construção de necessidades, inconsciente, padrões mentais, ativos neurais. Então, a gente já olhou e já entendeu uma série de conteúdos, uma série de conceitos conectados com o cérebro, com psicologia, com neurociência, neurocomportamento. E esses conceitos aprendidos no bloco de cérebro nortearam até aqui a nossa construção de conhecimento sobre o que é branding. Então, depois de cérebro, a gente construiu uma frente aqui do nosso curso que olha para a construção de marca, né, para os ativos de marca, posicionamento, pertencimento, personalização, identidade e narrativas, né? Então, a gente compreendeu como a gente constrói esses elementos de branding orientados para o comportamento do cérebro, que determina o comportamento do consumidor. Depois a gente olhou para vendas, depois a gente olhou para go-to-market, que é o terceiro bloco, como eu projeto, de fato, a estratégia de branding, né, para o mercado, para conectar, de fato, a estratégia com o mercado consumidor, com o seu potencial comprador. Depois a gente olhou para vendas, tivemos um bloco dedicado a vendas, olhando no detalhe cada objetivo de vendas, cada objetivo comercial do negócio, conectando, entendendo o impacto dessa construção de marca nesses objetivos de vendas. Então, a gente trouxe aqui uma perspectiva diferente, um olhar diferente para a área comercial, para entender a atuação de time de vendas no processo de construção de significação de marca, no imaginário do consumidor também, obviamente trazendo resultados para o negócio, né? Então, agora a gente entra nesse último bloco, o quinto e último bloco, que fala sobre cultura, fala sobre branding como um elemento fundamental da cultura corporativa, né? A gente vai olhar um pouco como o branding ele é percebido em alguns modelos de negócio e qual que é a nossa proposta olhando para essa compreensão de que branding ele é uma disciplina que, em essência, conecta o negócio, construindo um significado de marca, projetando esse significado de marca para o mercado, conecta isso com o mercado consumidor, que é quem vai comprar de você. Então, a gente precisa olhar para branding como uma disciplina que conecta todas as áreas do negócio, que conecta todas as estratégias de negócio, e a orientação de fato do negócio também tem no branding um dos seus pilares de sustentação. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. A gente vai construir um conhecimento que se resumirá, se concluirá nessa perspectiva de que branding como um pilar fundamental para o negócio em si, e não somente uma área ou uma sub-área de marketing, por exemplo, como é a atuação dele em alguns casos, em algumas empresas, tá? Então, vamos lá. A primeira aula desse bloco, deixa eu colocar aqui o slide, não é nesse formatinho, nem nesse, é nesse, nosso padrão de formatinho. Então, vamos lá. Então, essa aula, 30ª aula, Psicobranding, primeira do bloco Cultura, a gente vai falar sobre aprendizado contínuo de marca, tá? Esse processo contínuo de projeção e de aprendizado sobre marca e como esse processo ongoing, contínuo, determina uma perspectiva, uma visão de negócio para o branding, ok? Então, até aqui, um resumo do que a gente construiu de conhecimento ao longo dessas 30 aulas. Então, a gente olhou pela perspectiva do cérebro, entendemos o seu comportamento, a maneira como ele se configurou e se construiu ao longo do processo evolutivo humano de 5 milhões de anos. E aí a gente entendeu algumas características e algumas necessidades que o cérebro desenvolve para a sobrevivência do indivíduo que carrega esse cérebro, tá?
E a gente elencou as 7 necessidades, as 7 características comportamentais do cérebro que têm impacto, de fato, nesse processo de conexão do negócio com o mercado consumidor. Então, a gente está falando de pertencimento, empatia, ajuda na transformação, bem-estar e prazer, confirmações, o desbloqueio de padrão mental, segurança e confiança. Lembrando que o que sustenta essa construção de necessidades do cérebro são necessidades macro. Uma delas é a necessidade de vínculo social, a necessidade que a gente tem de conviver em grupos, cooperando, para conseguir sobreviver no ambiente, pensando numa delimitação de evolução humana ao longo dos milhões de anos de evolução. Então, vínculo social importante, o vínculo social constrói pertencimento, empatia, segurança e confiança, alguns elementos dessas necessidades cerebrais. Uma outra perspectiva que baseia essa construção é a característica de atuação do cérebro num modo de padrão mental, num modo default de economia de energia, que traz mais rapidez para os processos de tomada de decisão e ação em situações de risco ao longo do processo evolutivo. Né? Lembrando sempre da figura de um leão aparecendo na nossa frente, e aí eu não tenho tempo para pensar e construir uma lógica de raciocínio sobre o que eu devo fazer quando um leão aparece na minha frente. Eu preciso, praticamente instantaneamente, tomar uma decisão de luta ou fuga e correr. Essa decisão, ela se fundamenta na conexão dos que o cérebro realiza com emoções passadas, conectadas a memórias, atreladas a aprendizados passados, e essa conexão de emoção e memória determina uma tomada de decisão e uma ação em uma situação de risco, onde eu tenho que rapidamente agir, ok? Então, esse é o pano de fundo para toda a construção de branding que a gente trouxe até aqui. Então, tudo isso conectado a essas necessidades e características do cérebro humano que operam e têm relevância nos dias de hoje, ok? Eu conecto isso com a minha projeção de marca, com a estratégia de marca que eu desenvolvo dentro da minha empresa. Então, essas características conectadas com os ativos de marca que se preocupam em construir ferramentas para humanizar a marca, trazer características humanas para a marca, construir identidade de marca, construir narrativas de marca que se conectem com o processo empático de marca com o consumidor, e a construção de posicionamento, que de fato pretende trazer diferenciação para a geração de contraste no cérebro humano. Então, esses elementos da construção de projeção de marca, quando eu imprimo frequência, contraste e contexto nas estratégias de marketing, nas estratégias de go-to-market, para levar o branding para o mercado, eu gero significação de marca. E a significação de marca, a minha compreensão sobre o que aquela marca significa para o imaginário do consumidor, deve se conectar com os elementos de necessidade do cérebro. Pertencimento, empatia, transformação, e todos esses que a gente está vendo aqui no slide. E isso é um processo ongoing, tá? É um processo onde o tempo inteiro a marca está olhando para os resultados desse processo, para as transformações que acontecem no mercado, e também vai trabalhando a complementariedade daquilo que ela desenvolveu de maneira estratégica, para ir adequando a sua narrativa de marca, a sua projeção de marca, a sua construção de significação, o tempo inteiro a novas características de mercado, né? O mercado é um elemento vivo, o tempo inteiro ele está em transformação, cada vez mais rápido, certo? Então, as marcas precisam também olhar para essa característica de evolução contínua do mercado para se compreender enquanto estrutura ongoing dentro do negócio que mantém a continuidade da conexão com significado e relevância entre negócio e consumidor no fim do dia, tá bom? Então, esse é o pano de fundo que a gente construiu até aqui, olhamos os impactos disso em vendas, e agora a gente vai olhar para um processo onde como eu crio essa cultura de trazer essa mentalidade de continuidade, de trabalho ongoing do branding
como essência de negócio, tá? Então, esse chart, ele é importante porque ele delimita exatamente o papel de branding na perspectiva do negócio, olhando todas essas características que a gente resgatou e relembrou aqui agora. Então, branding é elo e conexão entre duas pontas do negócio, o negócio em si e o consumidor. Ele conecta o negócio ao consumidor porque ele é capaz de construir esse processo de significação no imaginário do consumidor que determina o processo de tomada de decisão de compra e a transformação dessa tomada de decisão em ação de compra. A gente falou bastante disso até aqui, né? Então, o branding como conexão, a gente compreende o branding como uma esfera de conexão entre essas duas pontas, a gente começa a entender, para além da necessidade de continuidade na construção do branding, a gente começa a entender a importância do branding como um pilar de estrutura para negócio, para além de uma área, de um departamento que desenvolve um logo e faz mensagens de comunicação. Okay? Isso também é importante. Mas o branding como estrutura do negócio, ele vai além dessa tarefa característica de branding. Ok? E a gente vai trazer aqui, olhando isso, as perspectivas de branding para o negócio. A gente consegue olhar para branding com três funções, né? Três maneiras de perceber o branding e operar o branding no negócio. O primeiro deles é quando a gente olha para o branding como uma área, e aqui sub-área até, que é responsável pela construção de um logotipo, a gente chama isso de branding operacional. Ou seja, o branding, quando ele é responsável só por uma tarefa específica da construção de marca, ele potencialmente, possivelmente, é uma área dentro do marketing da empresa. O marketing, ele vai ser a grande área do negócio, e o branding, ele é uma disciplina dentro da área de marketing, tá? Junto com o marketing, ele responde a uma estrutura comercial, né? Então, olha como ele é colocado numa esfera de resposta de outras áreas, e aí a área comercial vai ser responsável, vai abranger tanto o time de vendas, talvez os times de operação, a depender do negócio, e os times de marketing. Então, o branding acaba estando abaixo, muitas vezes, desse processo, dessa estrutura organizacional, comercial, característica de uma empresa. E aí ele é parte do negócio, né? Ele é uma estrutura que faz parte do negócio. Quando a gente olha para branding como uma disciplina que constrói significação, quando a gente aceita e assume, né, o branding e compreende o conceito de significação, da importância desse conceito de significação, a gente já começa a olhar para o branding de maneira mais estratégica. Então, a gente vai ter o branding estratégico. E aí, o branding aqui, ele já pode ser uma área isolada, tá? Uma área que não responde para o comercial, que talvez não responda para o marketing. É uma área que tem uma estrutura já mais forte e bem construída, com impacto real na estrutura do negócio, tá? Então, ele pode aqui ainda responder para marketing ou ser par de marketing, tá? Então, ele tem essa perspectiva de meio que paralela em relação ao marketing, ok? Ele apoia o comercial, porque o que ele constrói de narrativa, de ativos de marca, vai ser utilizado e projetado também para times comerciais, para que eles trabalhem a sua comunicação com os potenciais consumidores e clientes, ok? E ele agora ele também faz parte do negócio, tá? Então, ele também é uma estrutura que ele é olhado ainda como parte do negócio, ok? Mas a gente entende, tudo isso que a gente está conversando, que o branding é essa ponte de conexão entre negócio e o consumidor, e aí o branding ele precisa ser percebido e estruturado como um pilar do negócio, um pilar da cultura do negócio. A gente começa a olhar para o branding como algo essencial. Então, a gente chama aqui de branding essencial. E aí ele é uma área integrada, claro, ele tem os seus representantes dentro da estrutura corporativa,
mas aqui ele funciona como uma área integrada ao todo da empresa. Então, o branding aqui está integrado a vendas, a operações, a RH, a tecnologia e produtos, a finanças e ao core da empresa, a toda a estrutura estratégica que olha para o negócio conectado com o C-Level, conectado com os times que têm a visão do negócio para o longo prazo, tá? Então, ele está aqui também comercial, mas a diferença do branding essencial para as outras estruturas de branding é que branding aqui é o negócio. Branding faz parte do conceito do negócio em si. A empresa entende que a construção de significação de marca compreende o próprio negócio, se conecta com o produto e faz parte do serviço que a empresa oferece para o mercado, né? Então, a gente vai falar daqui para frente para construir essa perspectiva do branding essencial, que funciona como uma ponte entre negócio e mercado consumidor, e por isso ele é um pilar de sustentação da perspectiva estratégica do negócio no longo prazo, se conecta com as diretrizes de produto, de serviço e das áreas operacionais da empresa, ok? Esse conceito fica bem claro para onde a gente vai caminhar a partir de agora, né? Resgatando que marca é processo de aprendizado, porque existe uma diferença entre aquilo que a estrutura de branding projeta no mercado e aquilo que se torna realidade. Então, a projeção é estratégica, eu determino e defino alguns elementos de marca que vão sustentar essa estratégia de construção de significação no imaginário do consumidor, olhando de novo para posicionamento, personalização, identidade e construção de narrativas, storytelling, tá? Eu construo essa estrutura estratégica de marca, projeto no mercado através de marketing, e aí eu vou ter as respostas do mercado sobre essa projeção. Essas respostas se baseiam basicamente na experiência do consumidor, né? A experiência do consumidor é igual àquilo que eu projeto, ou seja, a promessa que a marca leva para o mercado na comunicação, ela é perceptível e ela é consumida, ela de fato acontece na entrega desse produto ou serviço. Então, isso delimita a experiência do consumidor, e se for real essa equação entre entrega e promessa, eu construo um significado de marca real no meu imaginário. Isso se soma à opinião pública, à opinião de especialistas, influências, prova social de consumidores que já consumiram a minha marca e têm uma opinião sobre essa marca. Então, são elementos, são informações que estão fora da minha perspectiva de projeção de marca, mas que se conectam com esse processo de projeção de marca e constroem um posicionamento, constroem um significado real de marca no imaginário do consumidor. E tudo isso é ongoing. O tempo inteiro eu estou construindo significado no imaginário de quem consome. Então, o Customer Experience é um processo ongoing. Então, por isso ele é uma disciplina contínua de construção de significação no imaginário do consumidor. E opinião pública também. Quanto mais consumidores eu tenho, mais propensão a construir essa opinião pública que impacta na construção de marca, na construção de significação, eu tenho de maneira efetiva, tá? E a gente vai olhar para esse conceito, então, de vórtice de marca, que é esse olhar contínuo de aprendizado, non-stop. Quando a gente pensa na ideia do vórtice, que eu acho que esse desenho traduz bem, é a ideia circular de um processo circular, mas infinito, né? O tempo inteiro ele está em evolução contínua, o círculo não se fecha com uma resposta pronta sobre o que é aquilo que está transitando nesse circuito circular. Então, o vórtice tem essa característica de o tempo inteiro estar construindo algo, caminhando a sua diretriz para frente, um processo contínuo de aprendizado. Então, quando a gente olha esse conceito do vórtice de marca, orientado para o processo de aprendizagem, de construção de marca, de construção de significação, das mudanças e diretrizes de características do mercado que impactam esse processo ongoing da construção de marca, a gente olha, a gente encontra, a gente entende o conceito de branding como cultura corporativa que observa a sua construção, que observa a construção de marca como, primeiro,
um catalisador dos resultados do negócio. Então, eu começo a compreender e conectar os meus KPIs, os meus OKRs, todas as minhas diretrizes de compreensão de sucesso do negócio, os meus indicadores de sucesso do negócio, conectados, atrelados com a projeção de marca. A gente vai ter uma aula aqui em Cultura que vai falar só sobre a maneira como a gente pode observar mensuração dos impactos de marca no negócio, tá? Então, por enquanto, a gente precisa só compreender que, dentro desse conceito de vórtice de marca, o branding ele é encarado, ele é percebido como um catalisador de resultados de negócio, olhando para métricas, e como catalisador de resultados, a gente está o tempo inteiro observando a sua relevância, o seu impacto no mercado, o seu impacto na construção do negócio em si, não só da significação de marca, também da força de significação de marca, a gente vai olhar para isso, mas a gente entende o branding como um processo conectado e que estrutura a minha visibilidade de compreensão dos resultados do negócio, ok? A gente vai entender lá na frente como construir isso juntos. Dentro dessa perspectiva, a gente também vai olhar para branding como uma ponte contínua entre negócio e mercado consumidor. É isso que a gente está falando até agora. Eu entendo que o mercado se transforma, eu entendo que o meu consumidor também se transforma, eu entendo que nesse processo, eu entendo que meu negócio também se transforma para se adaptar, e nesse processo o branding também precisa ter uma perspectiva de atualização, de aprendizado contínuo, para acompanhar e continuar conectando negócio ao mercado. E a atividade em permanente construção, tá? Isso resume exatamente o que a gente está falando aqui. Fundamentada em aplicação, aprendizado e adaptação. Olhando por essa perspectiva do vórtice, eu tenho uma fase de aplicação, de construção, e vou para o mercado, go to market, compreendo a esfera de resultados que isso me traz, aprendo, adapto, vou para o mercado. Aprendo, adapto e vou para o mercado. E assim a gente vai construindo essa lógica de branding como um vórtice, de fato, que determina a orientação do negócio, tá? E aí eu tenho algumas frentes, de fato, aqui, de atuação, pensando em cultura, pensando na organização, não só como uma área específica, de elementos que eu preciso construir dentro do negócio, para que eu consiga estruturar branding como parte, como algo essencial e parte da cultura. Né? O branding essencial, ele se norteia por 5 grandes atividades e 5 grandes maneiras de observar e pensar o branding no negócio. Então, a gente está olhando para a mensuração, então, é importante a gente construir a ideia de branding como uma disciplina essencial do negócio, possível de se mensurar, possível de se compreender os seus impactos em negócio, em vendas, para o mercado consumidor e assim por diante. Então, para isso, a gente precisa fazer um planejamento para análise contínua dos impactos de marca observados ao longo do tempo, segmentações, ativos de marca, canais e investimentos. Tá? Então, a análise de marca demanda uma estrutura de planejamento de curto, médio e longo prazo, onde eu tenho a capacidade de, além de medindo os impactos de marca em comunicação no curto prazo, eu vá construindo um ativo histórico de resultados para compreender a evolução dos processos de construção de significação de marca, de impacto e de relevância da marca para os resultados de negócio de maneira efetiva, ok? A gente vai falar também de que construir marca é repetição, a gente está chamando aqui de growth brand, de significado, brand growth. Então, tem essa conexão entre branding e growth, né? O pensamento de growth, de crescimento do negócio, mas tudo isso olhando como uma cultura de aprendizado e adaptação dessa construção de marca como algo estrutural para pensar produto, pensar tecnologia e pensar os elementos que, de fato, levam ao crescimento contínuo do negócio, tá? Então, construir marca é isso. Construir marca é conseguir conectar essa estratégia de branding com pensamento de aprendizado contínuo a áreas de produto, tecnologia, que são responsáveis pelo growth da empresa, e a marca trazendo inputs de aprendizado, de
compreensão de mercado, compreensão de significação de marca e produto no imaginário do consumidor, para também pensar o crescimento contínuo e as adaptações contínuas de produto e tecnologia que norteiam o pensamento de growth do negócio, tá? Então, vamos olhar a estrutura de orientação de cultura corporativa de branding. Todas as áreas estão envolvidas e comprometidas com o discurso de marca unificado. A gente vai falar mais disso aqui na frente, mas é isso. A gente já falou bastante também, né? Em vendas, quando a gente olhou a estrutura de operação e atendimento ao cliente, como todas as marcas, todos os pontos de contato do negócio orientadas para o mercado precisam estar alinhadas com o discurso com o discurso de branding, com os ativos de marca, com a estratégia construída para que, de fato, eu tenha uma projeção de significação de marca relevante e consistente para o mercado, tá? Isso impacta muito a percepção e a construção de significação de marca no imaginário do consumidor. É aquilo, se eu tenho um posicionamento, uma postura no meu pitch de vendas com o colaborador de vendas diferente do que está no site, nas redes sociais, na comunicação da empresa, o consumidor percebe isso como algo negativo e constrói significação negativa sobre o meu negócio, sobre a minha marca, no seu imaginário, e isso, obviamente, tem um impacto negativo na tomada de decisão de compra e na ação de compra no fim do dia, ok? Então, encarar branding como cultura corporativa passa por essa perspectiva de construir um radical uniforme para todas as áreas, para todas as frentes que conectam negócio e marca. Negócio, marca e mercado e consumidor, tá? A gente vai falar de criatividade contínua. A gente falou pouco até agora sobre criatividade. E em cultura, a gente vai ter uma aula específica para pensar a criatividade como um processo, como uma habilidade contínua e não como um evento a ser alcançado para resolver um problema. Também é. Mas a gente precisa construir essa ideia de que a criatividade é um elemento, uma habilidade contínua e precisa ser incentivada, trabalhada de maneira contínua para os processos de construção de marca, como um elemento de aprendizado contínuo, tá? E aí, por fim, a inteligência artificial, a gente também vai falar sobre como a gente pode olhar para a inteligência artificial para pensar tudo isso que a gente está trazendo aqui, para apoiar os processos de pensar marca, pensar estratégia de negócio orientados à construção de significado de marca no imaginário do consumidor, de maneira atualizada, né, de maneira conectada com o que a gente tem hoje em mercado, pensando em tecnologia. Obviamente, IA vai ajudar muito a gente a construir e a pensar e a, de fato, colocar em prática tudo isso que a gente está construindo e construiu até aqui de conhecimento para aplicar isso de maneira rápida, consistente e contínua, tá? Então, essas são as 5 diretrizes do vórtice de marca. Então, essa aula, a ideia é a gente ter essa compreensão do que a gente viu até agora e para onde a gente está caminhando, né, para essas próximas aulas de cultura que vão finalizar aí essa construção de conhecimento que a gente está realizando aqui em Psicobranding.